Eu acredito que, assim, não teria como encaixar um paladino fora do não, o paladino não ia arrombar uma porta ou talvez armar uma Não, é armadilha. porque depende do senso de justiça dele, né? Se bem que Então, ele é paladino. Ladino, exatamente. Piadas ruins. Mas assim, como eu falei, é um ladino que esteja da justiça, né? Então ele poderia também ser um paladino, né? Um ladino paladino. Aí o que ele não pode? Ele não pode entrar na casa de um cidadão normal e roubar, que um ladino às vezes faria, né? Porque isso vai contra o lado paladino dele, o senso de justiça dele, né? E será que todo bárbaro tem que ser burro? E todo mago tem que ser sábio? O que tu acha disso? Então, eu acho legal, eh, quebrar um pouco desse, como é que chama? Paradigma do O estereótipo ali, né? estereótipo. Eu acho interessante que no RPG a gente possa, ter liberdade, de criar um personagem fora daquele básico que geralmente montam lá, né. O Quando a gente assiste, por exemplo, Caverna do Dragão, a gente vê o mago lá todo atrapalhado, tal, então a gente vê um paladino, um guerreiro lá que não é bem Ele é covarde, né? Ele é o mais medroso. então assim, é bem um pouco fora do estereótipo que é o padrão, né. Então, a gente fala de mago, já pensa num velhão lá, tipo Gandalf do Senhor dos Anéis, né, barbudão, que cajado, tira magia. Então por que não pode ser um, sei lá, um jovem de terno ou, um halfling, uma coisa, ou até burro, um mago burro. Como tu comentou ali, Caverna do Dragão, ele não era muito inteligente lá não, né? Ele fazia magia meio que na intuição lá, por causa do chapéu mágico, mas não tinha o que geralmente no D&D tem de muitos e muitos anos de estudo para fazer um mago ali, né? E aquele também, né? A- o guerreiro lá, ele era meio covarde, a Diana lá, que podia dizer que ela era meio bárbara, né? Acrobata lá, ela também não era burra, né? Nem o próprio Bob, o Bob era mais por questão de idade também. E a própria Sheila lá, a Ladina, também não era uma ladra, né? Ela tinha a capa da invisibilidade, mas nunca usou pra nada ilegal, vamos dizer assim, né? Nada desse tipo, né? Então hoje a gente vai conversar sobre esse tema legal, que é sair desse estereótipo. Já joguei com não o meu personagem era muito estereotipado, mas eu joguei com numa mesa onde é que o feiticeiro não sabia ler. Então ele só conseguia fazer magia, lendo pergaminho. E no decorrer do desenvolvimento do personagem dele, ele não aprendeu a ler, mas ele aprendeu a usar magia sem a leitura do coisa. Ele virou um 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 mago sem o estudo. Acabou virando bem fora do estereótipo, né. Então, eu acabei não continuando a mesa, sei que teve, eh, uma história parecida de um clérigo que virou ateu. Porque ele começou a acreditar que o poder que ele tinha era de convicção, de coragem dele próprio, não era uma bênção do Deus que ele seguia. Então ele acabou virando um clérigo ateu. Mas então sim, né, a gente estava falando ali dos estereótipos, então por que que o bárbaro, né, que ele tem a fúria ou alguma coisa assim, ele não precisa ser um berserker também, né, pode ser um bárbaro, mas ele tem a inteligência, ele não está inserido nas normas sociais, porque o bárbaro realmente não é uma tribo bárbara, alguma coisa, não está envolvido lá na civilização, mas ele não precisa ser burro, né, não precisa ser ele talvez não tenha alguma limitação, como o Michael comentou, ele não sabe ler, ou não entende uma uma língua diferente, ele fala a língua dele, ele é muito bom, muito inteligente,
ok na língua dele, mas ele não consegue falar uma outra língua ali que é comum dos personagens ou algo assim, né. Tem dificuldade nessa nova língua, mas não quer dizer que ele é burro, né. Mas é taxado como bárbaro por causa disso, porque não se adequa nos mesmos moldes sociais daquela civilização que eles estão ali, né. Mas ele pode ser muito inteligente, parte de combate, em parte de táticas, né, de combate ou mesmo de estratégia de guerra, alguma coisa assim. É uma tribo lá que que faz muita guerra com outras, então eles têm todo um esquema de táticas e tal. Pode conhecer de, ervas, remédios, por causa que ele já vive numa sociedade, bárbara lá que chama, né, então ele tem todo um conhecimento de herbologia ou algo desse sentido. Não precisa ser uma falta de intelecto ali, né. Acho que é a gente começar a deixar a criatividade fluir ali no RPG e não ficar preso no estereótipo. Acho que o estereótipo é muito bom para quem está começando, necessário talvez até para a pessoa se ambientar, a pessoa tem uma preocupação a menos, né. Então, comecei, o melhor mesmo de começar seria tu pegar um personagem pronto de alguém, né, "Ó, aqui tá o personagem pronto", tu só vai se preocupar em começar a jogar ali o RPG, a conhecer as mecânicas e tal. Depois parte para tu construir um personagem, talvez já com um estereótipo. Então, quer fazer uma pessoa muito inteligente, vai fazer um mago, vai fazer alguma coisa nesse sentido, partiu para esse estereótipo. Então tu já teve uma vez que tu jogou com o personagem totalmente pronto, não se preocupou com nada, agora tu já pegou as mecânicas ali, então tu vai ter agora criar um personagem ainda dentro de um estereótipo, então uma preocupação a menos de ter uma preocupação a mais agora de tu criar um personagem, mas ainda sem ter essa preocupação de ter uma criatividade, de fazer uma coisa diferente. E depois, né, não precisa ser toda a mesa, não é toda a mesa também que tu vai jogar com uma coisa disruptiva e tem que ser um personagem único toda a mesa, né, então, mas às vezes tu vai querer, né, eu vou fazer um bárbaro aqui, ele é muito forte, mas ele é inteligente, ou um bárbaro cheio de carisma, enfim, tem várias coisas que consegue adaptar e fazer diferente, né, acho que o importante é deixar a criatividade fluir. Eu acho interessante porque, você que é mestre, você eh, que administra uma mesa de RPG, não importa se você é veterano, se você está começando como mestre de RPG, principalmente nos medievais, mas também conta bastante pro como é que eu vou explicar? Para você ter uma variedade de Não ser sempre o mesmo, né, toda a vida jogando com os mesmos personagens, né, parece que só copia e cola, né. no nesse caso ali que eu estava falando, para o mestre, permitir, talvez até induzir para fazer, uma mesa com um pouco menos de estereótipo, para ver, onde vai chegar. É uma aventura rápida para você conhecer esse tipo de quebra de estereótipo mesmo. Então, fazer uma mesa lá com nesse esquema que eu falei, do feiticeiro burro, daí ele tem um amigo, que é ladino, que não age como ladino, é mais um justiceiro, mas ele sabe ler, ele ajuda aquele feiticeiro lá que não sabe ler, ele tem o conhecimento da língua, ele explica para o feiticeiro e o feiticeiro acaba conseguindo lançar sem precisar ler o pergaminho, porque ele sabe, o ladino ensinou para ele, então dá para fazer uma aventura interessante. Eh, Como muita gente gosta de fazer o orc mago e, sair bastante do estereótipo básico do RPG. Então pode ser no RPG moderno também funciona. Eh, Quando você vai jogar alguma coisa, como lobisomem, vampiro, que são aventuras mais modernas, então você também consegue fazer uma mesa, fora do estereótipo. O David já jogou vampiro com a gente, o David gostava bastante de jogar com o Tremere, né. Exato, é. Mas ali Então também, como falou, né, a gente começa do estereótipo, então nos treme ali no ocultismo,
a magia hermética, etc. lá, magia de sangue, taumaturgia. E aí pode ter um ou outro lá que não se interessa tanto por isso, né? Ele é um Tremere, mas ele é, tem é, outra ideologia de vida, né? Ele tá, sei lá, ele gosta do mercado financeiro, ele é um mago do mercado financeiro lá, ele trabalha com a bolsa, e aí foi mordido lá, virou um Tremere. Ele não vai de uma hora para outra, assim, se interessar por magia ali, né, e tal. Então tem bastante espaço ali para fazer essa subversão de classes, vamos dizer assim, né, dentro do vampiro seria as classes, né. Então poderia ter os Ventru lá que eram mais ricos e tal, coisa assim, mas ele pode simplesmente gostar de pintar, ser um pintor, ser um dançarino, um cantor, alguma coisa, nada a ver, assim, com muita riqueza e tal, né. Várias coisas É que dá para mexer ali e continuar com um personagem legal, né. uma aventura de vampiro que eu joguei, eh, tinha não era um mandante, mas era o nosso informante que era quase um boss da cidade, mas era ele que a gente ia pra resolver as coisas, né, geralmente pra aventura era ele que dava informação, então, só que ele era feioso, então todo mundo achava que ele era um Nosferatu. Então, mais pra frente na aventura, a gente descobriu que aquele feioso era um Ventru. Então, assim, é bem fora do estereótipo, porque o Ventru é o ricaço, boa pinta e tal, bonito. O cara era praticamente um Nosferatu, feio, careca, com a boca toda arrebentada e careca. E Pegando o ponto fraco agora. aí a gente acabou descobrindo que ele era um Ventru, então ele pegava informação lá, tal. Então muito fora do estereótipo que a gente estava acostumado. Isso é uma coisa que, quebra uma cultura do que você está jogando, sabe. Então é interessante porque traz uma animosidade pra aventura, uma coisa, não vou dizer um plot twist, mas eh, uma possibilidade de ocorrências, incomuns, fora do estereótipo do. Umas coisas legais que podem acontecer, né, tipo, o mago, em maioria dos casos, aconteceu ali, tem um enigma, um puzzle, alguma coisa, quem vai resolver é o mago, porque o mago é inteligente, né. Mas aí tu vai ver o mago tá lá sem inteligência nenhuma, ele conjura tudo através de um item mágico, ou usa, alguma alguma peça de equipamento lá que ele acaba usando o carisma ou outra coisa no lugar do teste de inteligência dele, vamos supor, né? Uma mecânica de jogo já, não de história só, né? Mas que ele consiga usar um outro atributo para usar magia ao invés de usar a inteligência. Daí, quando é hora de resolver um puzzle, alguma coisa, ele não tem essa inteligência, ele vai ter que deixar, talvez até o bárbaro vai ter mais condições de resolver do que o próprio mago ali, né? Acho que essas situações que acabam gerando é bem legal, dá uma diversidade e traz uma coisa nova para cada mesa de RPG, né? Eu acho interessante, e uma coisa, assim, que é bem fora do estereótipo, quero tua opinião até, o que você pensa de um elfo, mas de classe bárbaro? Cara, pode ser, eu acho que não tem nenhum problema. Mas é muito fora, esse seria um estereótipo bem fora, porque, assim, o elfo geralmente ele tá em comunidade. Então, ele seria um bárbaro, geralmente é uma pessoa, um andarilho, então. O bárbaro. Não, mas bárbaro pode estar numa tribo, né? Eles, como eu falei, ele só não é bem daquela cultura, né? O bárbaro. Dentro do RPG ali, ainda eles trazem o bárbaro mais como na mecânica do D&D ali, né? Mais como uma classe mesmo, que é o bárbaro um lutador e tal, né? Mas para ser um bárbaro, na definição mesmo ali,
os que não falam a mesma língua do que a civilização, eles não estão. Mas vamos pensar aqui numa comunidade élfica ali que vivem numa floresta X, cercada por goblins, orcs, etc. E eles estão sempre em batalha lá com eles. O cara acaba, essa tribo ali de elfos meio isolada, acabou se perdendo muita coisa da cultura. E eles estavam em constante guerra com os orcs e os goblins, e acabou que alguns ali viraram a maioria vai ser guerreiro, vai ter alguns curandeiros, alguma coisa, e alguns podem ter virado bárbaros ali na classe, né? Classe bárbaros dentro do RPG ali. Acho que teria total sentido dentro da história fazer um background desses e trazer muitos e muitos anos. Essa tribo isolada fica lá se protegendo contra os orcs e acabou perdendo a contato com outros elfos e alguma coisa assim, e virou um bárbaro, né? Dá para fazer um background, fica bem fora O do padrão. importante é sempre ter um background para isso. A gente já fez vídeo aqui sobre backgrounds, né? De como fazer uma boa história, um bom personagem. E é isso, cara, é trazer uma justificativa para isso na história, pensar por que o lutador, que é o bárbaro, tem que ser burro, alguma coisa, ele pode ser inteligente, ele vai estar lá lutando, porque é inteligente e tal, aprendeu as táticas e coisas assim, ou carismático, né, ele é um bárbaro muito carismático, junta um monte de pessoas ao redor dele, porque ele é super carismático, enfim, né, tem um perfil de liderança, e usa o carisma em vez de usar a força, né. E você tem um estereótipo que eu posso comentar? Que você acha que seria bem fora também? Cara, bem fora, tem. Já falou aqui do clérigo ateu, mas talvez o druida urbano, um druida da cidade. O quê? Um druida da cidade. Seria interessante também. Seria hoje em dia o que a gente chama de pessoas que acumulam plantinha dentro de casa. Então, Ou mesmo ele está protegendo ali o ecossistema da cidade, em vez do ecossistema da floresta, né? Falando moderno aqui, né? Está protegendo os pombos ao invés das águias e os. é interessante, porque para quem já é acostumado com o estereótipo, onde é que você tá caminhando com o teu druida no meio da floresta, podendo invocar a águia, podendo. Teu companheiro é um lobo, o É, druida urbano, quem que é? É o rato. aí A ratazana de na esgoto. cidade pode ser um cachorro caramelo que ele achou lá, fez amizade. Tipo, em vez de um esquilo, vai ser uma ratazana de esgoto do cara da cidade. Ele vai ter um cachorro lá em vez de um lobo. Ou em vez de um corvo, ele invoca um pombo. Tem que inventar, né? É interessante, se o druida morar à beira-mar, pode utilizar as gaivotas também. Pode. Então, druida invocador de gaivotas. Invoca um peixe no meio da batalha. Já virou O Aquaman. já virou o Aquaman. Mas por que não, né? Então é uma coisa fora do padrão. É interessante, talvez divertido, porque vai gerar não só pro jogador, como pro mestre, uma infinidade de possibilidades novas, sabe? Então, Outro que tu pode comentar, talvez um mago, um mago, mas que ele é mais de buff para ele mesmo, assim. Que ele usa buff físico e ele luta. é interessante, porque eu já vi anime. Anime Não sei tem se bastante, acabou a mana, então pega a espada e bate, né? Então, sim. Mas tinha. nesse caso é como se fosse um espadachim, só que em vez dele treinar força, ele treinou a magia e ele se fortalece com a magia.
vou botar aqui uma magia de aumento de força, uma magia de aumento de agilidade. Ele vai se buffar, então ele não precisa ter os atributos físicos, mas caso ele fique sem mana, sem magia, ele não Interessante, vai cara. conseguir lutar também, né? Pegar o mago com o machadão lá na mão, cara, né? O cara vai. Ah, eu tenho proteção contra a bala de fogo. Agora eu tenho contra o meu machado. Pá, a cabeça. Então é A interessante. magia física. Porque Aí, né? é até assim, tem resistência à magia ou alguma coisa como tu falou, né? Mas ele tá lançando a magia nele mesmo para se fortalecer e tá atacando com machado, com martelo de guerra ou com uma espada mesmo, né? Ou joga, né? Incendeia a espada com fogo, ou bota um atributo de gelo na espada, mas ele não usa uma bola de fogo, por exemplo, não usa o raio, essas magias de ataque direto, ele não usaria, ele usaria sempre um buff, alguma coisa assim nele mesmo, para ele estar O lutando. nome do machado dele é Bola de Fogo. Ficaria interessante, pô. É interessante, cara. É um estereótipo assim que eu ficaria animado em jogar. É um buffer, né? Então. Mas diferente de um buffer, eu vou buffar mais ainda o guerreiro, né? Ele se buffa para ele lutar, né? Tipo, mas Tem muito em anime, anime tem muito disso tem de. aqueles velho de anime que fica bombado, sabe? Esse é um estereótipo, tá? É, Estereótipo. Todo velho de é. anime, Então vai. ele, quando vai lutar, ele fica bombado. É um bom estereótipo, de trazer um velhinho que quando vai lutar, ele não fica forte. Já quebrou o estereótipo. Não, desde do Dragon Ball até o Bleach tem sempre um velho lá que fica bombado. Já tem vários animes que tem, né? Não, desde. Tinha um videogame, Era no King of Fighters, não lembro agora. Também tinha um velhinho lá que ele Ah, fica bombado, fica verdade. bombado, tem por todo ali, tem sempre o velhinho tá lá tudo corcunda e quando vai lutar ele fica O bombado, cara fica. fica monstro. O É o shape buffer. vem, o shape vem. É o buffer, cara. O mago. O mago é facinho, cara. Deve ter 8 de vida só. Daí vem aparece aquele buffer lá, 36 de ponto de vida. Um baita do machado chamado Bola de Fogo e bufado no físico lá em cima. O cara tem mais força do que o É, bárbaro do. não do... usa não usa armadura, daí tem armadura mágica, tem aumento de resistência, tem aumento de velocidade, aumento de força. O cara, além de ser fora do padrão, ainda é econômico, né, cara? O cara não vai ter problema com armadura amassada. É, Exatamente. tem um monte de coisa que o cara pode economizar ali. O cara só gasta mana, mas também dá umas porradas legal. Eu gostei do estereótipo, cara. Eu queria falar mais agora do clérigo ateu. É uma coisa assim, que o clérigo, ele já é um estereótipo criado para você seguir a religião, né? Ele é o padrão, é a mesma coisa que o paladino, por exemplo. Só que o paladino, ele, assim que ele não segue as regras, ele deixa de ser paladino. O clérigo não, o clérigo ele continua crente. Então, só que no caso do Que clérigo ateu, o clérigo tem menos restrições ali do que o paladino, mas, né, na mecânica do D&D lá, a hora que ele se torna ateu, ele deveria perder os poderes, né, porque na teoria, no D&D, né, os poderes são canalizados através dele, mas vêm do Deus. E se ele não acredita mais no Deus, não deveria conseguir, né. aquela aventura, eu não cheguei a jogar com eles, mas comentei com o mestre depois de um tempo. Aí ele falou que na mesma aventura criaram esse clérigo ateu. Então, assim, ele tinha a divindade dele, ele acreditava na divindade dele, mas com o tempo, com as ocorrências nas aventuras, é, ele criou na mente dele que era ele mesmo, que o poder saía dele mesmo. Então, ele tinha coragem, tinha convicção de fazer alguma coisa, ele se sentia mais poderoso, ele se sentia abençoado, porém ele estava crendo que aquilo ali era dele mesmo.
Então ele acabou deixando de acreditar na divindade que ele seguia, ele virou totalmente ateu. Então ele continuava forte, continuava sendo um clérigo, mas ele não seguia mais aquela divindade, né. Teria que ver, teria que ter uma explicação ali da onde que veio esse poder, né, porque o Deus teria parado de dar o poder para ele, porque ele deixou de acreditar. Ah, provavelmente o mestre, achou interessante a forma como ele estava seguindo, né, como ele estava É, montando, né, pode ter várias explicações lá dentro da história, e ok, eu acho que tudo bem, né. Não tem problema também. Ou o próprio Deus, ele não acredita mais, mas é um capricho do Deus lá e continuar dando poder para ele, né. Hum, isso não impede, desde que esteja ali dentro da história, acho que é bem tranquilo. o que eu não joguei, mais com ele, mas, eu até deixei para comentar do Ladino Justiceiro. Geralmente o ladino do grupo tá ali para abrir porta, para trancada, para desarmar armadilha, para fazer ataque sorrateiro, então É, o ladrãozinho, né, roubar algumas coisas, ataques furtivos. mas daí ele sai fora daquele estereótipo, ele virou o justiceiro da equipe, então ele que que vira a parte heróica do Será time. um Robin Hood ali, né, mesmo que ele vai pegar alguma coisa, né, de outros ali, vai ser de uma pessoa rica ou de um vilão e não vai ficar aquilo para ele, vai distribuir, porque hoje a gente tem muito. O Robin Hood. Robin Hood encaixa no Ladino Sim, Justiceiro. mas eu digo também, assim, como se fosse um espião do bem, né, eu vou lá, ele tem as habilidades de um ladino, de furtividade, de agilidade e tal, porque ele sempre se infiltra nos locais e faz um reconhecimento antes do ataque ou algo assim. Então ele tem todas essas habilidades de ladino, mas ele está sempre fazendo a parte da lei, né? Ele está agindo. O exército vai mandar alguém é, lá para investigar o covil dos ladrões lá, dos bandidos. Ele vai botar alguém com furtividade, alguém que tem umas habilidades de ladino. E não necessariamente ele precisa usar essas habilidades para o mal fora do trabalho dele, vamos dizer, né? Que é o que acontece muito, muitas histórias do estereótipo assim, né? Ele já, vou contratar ele, eu sei que ele é um bandido, mas ele tem boas habilidades. Daí, quando ele não está ali no serviço do governo, continua fazendo as ladinagens dele, né? Então, acho que ele pode não fazer, né? O ladino não precisa disso, a classe ladino, né? Pode usar as habilidades de furtividade como um espião, ou até como ali o Marco comentou, né, desarmar armadilhas, fazer essas outras coisas, não é necessário agir fora da lei, né. Eu acredito que dá para fazer vários tipos de quebra de estereótipo. O mestre, como eu falei, pode incentivar, pode induzir a fazer. No caso do Ladino Justiceiro, é interessante para você criar, brechas o Ladino acaba não ficando uma quebra de estereótipo, ele fica como uma coisa, fixa a criação do personagem. Então, às vezes, você segue uma linhagem, mas a tua a tua nascença de personagem filiada dentro do livro. Então você é ladino, porque você criou aquela classe, mas você está seguindo um caminho de justiça. Então, quando precisa de alguma habilidade de ladino, como você desculpa, como você Você tem as habilidades de ladino, você é um é, ladino ali, né, em classe, né. isso. Porque tem muita gente que acaba querendo jogar, principalmente no caso D&D, que é o multiclasse. Então, porque você não porque você quer combar, mas você quer fazer uma coisa diferente. Como é o padrão de sair do estereótipo,
o o mago bárbaro nesse esquema ali é bem interessante, então dá pra montar uma coisa bem fora do eu acredito que, assim, não teria como encaixar um paladino fora do não, o paladino não ia arrombar uma porta ou talvez desarmar uma Não, é armadilha. porque depende do senso de justiça dele, né, Se bem que então ele é paladino. Ladino, exatamente. Piadas ruins. Mas assim, como eu falei, é um ladino que esteja da justiça, né? Então ele poderia também ser um paladino, né? Um ladino paladino. Aí o que ele não pode? Ele não pode entrar na casa de um cidadão normal e roubar, que um ladino às vezes faria, né? Porque isso vai contra o lado paladino dele, o senso de justiça dele, né? Também poderia mudar o estereótipo aqui e ele ser um paladino com um senso de justiça diferenciado, né? Então é, na cabeça dele, ele assaltar lá uma casa não é errado, porque eles são muito ricos ou alguma coisa assim, então para o senso de justiça dele não teria problema. Deturpado, né? Tem um senso de justiça deturpado ali, não teria problema, ele não vai conflitar com a classe de paladino dele, vai usar habilidades de ladino e ele vai conseguir, dentro da mecânica do jogo, fazer aquilo, né? Mas tem que ter toda uma explicação, tem que ter todo é, um porquê disso acontecer, né? Uma coisa que eu queria comentar também, na questão do monge. Eh, Como seria um monge fora do estereótipo dele? Porque geralmente o monge, vou falar de forma moderna, ele seria praticamente os filmes do Jack Chan, do Jet Li, acaba sendo um monge moderno, né, que Que é já foge do estereótipo de monge ali, né? Ele é é, mais um artista marcial ali, né? Nesse caso. Mas é que o monge geralmente é retratado ali de é, meditação e treinamento marcial e algo desse tipo, mas poderia, poderia usar mais ou menos a classe monge para um lutador de rua, uma briga de rua, sabe? Ele só bate com a mão, não usa armas, lutador de rua mesmo, né? Ele. que tem um filme que é de comédia com o o cara que faz o Mister Bean, que ele é Hum, um agente secreto, mas ele passa o tempo no templo lá, ele que é um monge. Então ele faz treinamento lá todo, e também é bem fora do estereótipo, né, porque, geralmente por que o agente secreto ia estar, treinando no templo, né, então é, enfim, dá para fazer, dá para. Como ele vai usar as características ali de é, lutar sem armas, né, somente na mão, ele poderia entrar ali numa classe de monge dentro do D&D ou de outro sistema ali, mas ele não ter toda essa espiritualidade, essa meditação, essa coisa que geralmente é ligado no monge, e ele vai ser é, briguento, né? Vai estar ali na rua brigando com qualquer um, e só que com essa pegada mais marcial, de artes marciais, do que com a pegada de lutador de rua ali que os outros talvez teriam, né? o Um cara seria outro. uma quebra de estereótipo ali, o Hare Krishna brigando na rua lá. Que daí o Hare Krishna teria já teria a espiritualidade, vamos dizer assim, né? Do monge. Mas é alguém que vai levar mais o lado artista marcial do monge e menos o lado espiritual, né? Até porque nas regras mesmo afeta muito mais é, o físico, né? Como ele não pode usar armas ou Que vai seria usar seria uma classe a classe a mesmo, assim. mecânica da classe toda do monge, mas não o estereótipo ali, né? Sim. É a nossa ideia do tema de hoje, né, sair desse padrão. Então, Exatamente. pode ser que seja
como o David falou ali, a questão de Jack Chan, essas coisas ali seriam os artistas marciais, então dá para fugir um pouco do estereótipo e fazer uma coisa, inovadora. Então, não precisa ser, voltado pra comédia, tipo, tirar sarro do mago que é burro, alguma coisa assim, mas é uma coisa interessante para você desenvolver. Não só você jogador, mas você mestre. Isso é muito importante para a criação do ambiente, do mundo, da aventura. O Não precisa só deixar os jogadores para fugir de estereótipo, né? Às vezes o mestre também pode, como você falou ali, tem aquele informante lá que parecia um Nosferatu, que era, na verdade, um Ventru, né? Então foi o mestre que desvirtuou o estereótipo ali. Então o mestre também pode fazer isso aí, né? Tem, como a gente já comentou em outros episódios aqui sobre RPG, então a gente fala bastante sobre a mesa ter um pouco mais de liberdade. Não é uma liberdade para você criar uma mecânica pelona, alguma coisa assim, mas é uma coisa pensando no ambiente geral, tanto nos outros jogadores, não só no teu personagem. O mestre, no caso, pode criar alternativas ali. Isso pode salvar bastante aventuras, porque, como o David comentou ali, chegamos no ponto lá, estamos só jogando com mago, e chegamos no ponto que o chefão lá, que a gente tem que caçar, ele é imune à magia. Então, a gente precisa de uma quebra de estereótipo, né? O mago vai ter que dar cajadada no boss lá, cara. Então, se a gente chega um momento, começa e cria uma coisa, isso acontece bastante, que eu sei que tem mesa com os magos começam a apelar com bola de fogo, o mestre acaba cada goblin que aparece na frente dele, né, imune à magia. Então, É bom a pobreza também ali do mestre, mas enfim, acho que tem que tentar, né, fazer essas variantes ali, uma variante para tu dar uma falada agora, um bardo tímido, seria interessante, cara. o que que tu acha? Como é que Nossa, poderia ser um é interessante para fazer até o background dele, né, cara? Porque é, até você imaginar o básico do estereótipo dele, tipo, segurando o machado assim, sabe? um Da- bardo Hã? um bardo tímido, bardo. Bardo, eu entendi outra coisa, desculpa. Corta de novo. E, o bardo tímido, nossa, seria mais interessante ainda. Porque é uma quebra total do estereótipo do bardo, que o bardo é uma pessoa encantadora, é uma pessoa que. é, Como é que eu vou explicar? É uma pessoa que precisa do evento social, né? Então ele precisa estar interagindo, então, tanto na parte da música como na parte do coisa que é o estereótipo padrão dele. O tímido seria uma coisa assim que totalmente fora do padrão. Seria Tu pensa como hoje em dia, nos tempos modernos, a gente tem os compositores e essas aí que não aparecem no show, né? Eles estão fazendo a arte deles, estão criando músicas, estão é, Perdão, gente, eu bati na câmera aqui. Já arrumei. e então essas pessoas são tipo compositores, é, querem a arte deles, usam a arte, mas não querem se expor, né? Eles têm, até por ter sofrido na infância, porque queria ser um artista ou algo assim, e foi reprimido, ou algo desse sentido, e ele acabou se tornando tímido por causa disso, mas ainda continua nessa. Eu toco a música aqui, mas quando ninguém tá vendo, ou alguma coisa assim, sabe? O Michael Jackson era tímido. Tipo, ele era retraído, assim. Ele tinha todo aquele eh, desenvolvimento com dança, com música, com o canto dele, mas ele era uma pessoa bem retraída. Então, ele era.
Ele era tímido, então ele era nesse padrão de estereótipo do Porque a gente vê o bardo expansivo, né, o bardo, eh, galanteador e etcétera, e ele poderia simplesmente: "Ah, eu faço a minha música aqui, fico na minha, não quero interagir". bota encantamento na rosa e deixa a rosa lá pra pessoa, pra pegar lá, então é interessante, cara. Eu jogaria com eu sou uma pessoa, eh, introvertida, então, encaixaria bem nessa parte do bar do tímido. É um estereótipo, assim, que não passava na minha cabeça, achei interessante. Acho que de todos que a gente comentou até agora, eu acho que o mais sofrido seria esse, né, porque é uma Não sei se teria, seria mais ali fora do combate também, né, a parte do dele usar as magias através da música ali no durante o combate ou algo assim, acho que tá lá no combate, o Bart tá atrás da árvore lá tocando música pra bufar. tá bufando, não precisa estar ali na linha de frente, tá bufando, tá meio tímido, mas não dá nada. O combate acontecendo e um play lá atrás da árvore, né, cara? Né? Ia ser interessante, ia ser engraçado também. Eu acredito assim, que dá pra criar umas aventuras bem interessantes, bem divertidas de. E de pensar que talvez ele vai ter o carisma lá em cima ou alguma coisa assim e na verdade não vai usar, né, ele vai estar muito mais introvertido, então dá essa quebra, né, como a gente falou, sempre que aparece um puzzle, quem que vai resolver é o mago, sempre que tem que tratar com alguém, fazer lá, vou falar com o dono da taverna ou alguma coisa assim, tu manda o bardo, né. E daí nesse caso já não vai conseguir fazer isso, porque o bardo é tímido, então vai criar várias situações legais ali, né. Acabou de surgir na minha mente aqui um Goblin mestre de armas. Seria Por que interessante? não? Claro. Imagina o Nanico lá vermelhinho, cheio de espada, adaga e o caramba lá no meio do combate. Os caras falam, não, vou acabar com esse time, larga o Goblin, só ele dá conta lá de tudo lá. Não, por que não? Como a gente falou, ter um background aí que justifique, vamos pra cima, vamos botar lá. Um Warlock, por exemplo, né, que recebe os poderes de uma entidade que ele faz um pacto lá, geralmente é um demônio ou alguma outra coisa assim, e se for uma fada fofa, o Warlock vira uma guerreira mágica. Te- Uma Teve uma aventura que eu joguei que a gente podia escolher a nossa raça no livro dos monstros, uma vez que fosse humanoide. E eu lembro que eu peguei um monstro, era Chi- depois eu passo o monstro lá pra você colocar aqui na. Mas era um monstro todo vermelho, ele é quase um goblin assim, só que ele tinha 6 braços. Eu já tava pensando nos combates lá com 6 espadas e o caramba. A gente não chegou a dar andamento, mas a gente montou background, tudo. Ficou interessante, só que acabou não. O mestre acabou não dando daí continuidade. é aquele, daí tu faz ela com 6 braços achando que vai se dar bem, daí eles, não, mas é só uma que é direita, as outras todas não consegue usar arma, né. Interessante, cara, aquele monte de braço só pode. O cara só é Daí hábil com só uma é mão. hábil com uma, né, as outras 5 estão lá pra nada. O resto tudo fica fixo assim, e esse aqui ele só pode mexer. É interessante, cara. Mas infelizmente o mestre acabou cancelando a aventura. A gente chegou a sentar na mesa para conversar sobre background e tudo, mas acabou que o mestre não deu continuidade. Eu não lembro até o que eles. Acho que eles foram jogar lobisomem depois disso. É, tinha muita gente que queria jogar com monstro mesmo, né? Mas a gente acabou não dando continuidade. Foi interessante porque era uma coisa que a gente tinha planejado para sair totalmente do padrão, né? Então, Daí ia você jogar o monstro ia ter classe daí? Ia pegar a raça e uma e classe. uma classe. É. Era interessante. O mestre deu o livro dos monstros, você escolhe lá ter
uma vez que ele seja humanoide, bípede, né? Você podia pegar qualquer monstro lá. Aí o mestre ia ajeitar, porque ele tinha os pontos de vida já definidos lá no livro dos monstros, ele ia definir daí para personagem, para ficar Fazer balanceado. alguns ajustes ali, Então a gente entendi. acabou sentando na mesa, conversou sobre o background de cada um. Teve um que pegou o mais temido do livro dos monstros lá, que era o rouba-mente lá. Mind Flayer lá? Ele Lá do até Baldur's aparece no Gate? Baldur's Gate É, o lá. Mind Flayer lá, né? O E Illithid. ele acabou pegando esse, fez um background pra ele também. Eu acabei fazendo background pra esse personagem ali também. Eu só não lembro a raça, depois eu passo ali pro David, ele coloca aqui na tela. Eu procuro lá no livro dos monstros e mostro aí pra vocês. Mas é interessante, cara, porque você criar um mundo onde tem possibilidades que não estão fixas naquele livro. Não estou dizendo assim que não sem regras, mas uma coisa fora daquele padrão que você é acostumado. Claro, se você está começando a jogar RPG hoje, é interessante você primeiro pegar uma classe, pegar uma raça, conhecer como ela funciona. Mas se você já tem tempo de RPG, quando você é mestre, você é jogador, é, você pode simplesmente pegar e fazer uma aventura diferente, fora do estereótipo, pegar monstro, pegar classes de outros livros, talvez, até talvez de outros sistemas, fazer uma coisa fora do padrão, daquela regra do livro. Então, Porque não. Pensa, né? Se todo guerreiro fosse igual, né? Se é elfo, vai ser ranger, né? Acabou. Tem outra classe para. Não, vai ser. Se não vai ser ranger, só vai ser mago. Pronto, acabou. Não, poxa, quantas classes tem? Qual elfo não pode ser outra classe, né? Tem até na literatura, né? Tem o Drizzt Do'Urden lá, que é um elfo negro. Também o autor tira do estereótipo, ele é um elfo negro, mas ele que deveria ser mal ali na história, né? Ele acaba virando um ranger lá, até meio clérigo da uma deusa da natureza lá, ele vem para a superfície e tudo. Então, umas coisas legais que dá para fazer, dá para pensar em diferenciar o roleplay ali, né? Então, porque jogar sempre com o mesmo não acaba a graça, né? Então, imagina. como eu falei ali, é interessante para quem não jogou ainda, seguir o padrão, É, segue o estereótipo. como a gente comentou no começo, né? Uma É, preocupação a menos que vai ter. Então, talvez até começar com o mestre te dando uma ficha pronta, depois que tu já pegou a mecânica e agora vai ter mais um passo de montar um personagem dentro de um estereótipo. Depois disso, tu começa a brincar um pouco, né? possibilidades, não quer dizer que você é, tenha que obrigar a gostar fora do estereótipo. Se você gosta de criar aquele paladino que é realmente justiceiro, que segue a divindade, que briga com o ladino do grupo, que prende ele em toda a cidade que vocês estão. Então, assim, é interessante também você aprender. Não quer dizer que você precisa experimentar a quebra do estereótipo. É, Tem gente que realmente é acomodado com aquela classe, talvez, com aquele modelo de Tem criação. gente que não muda nem de classe de uma campanha para outra, imagina mudar o estereótipo ali, né? De pessoa. Não, mas mudem, que é legal, tá? É fazer experiências novas. Pode fazer também agora que eu lembrei, uma mudança de estereótipo ali, né? Um ninja que usa uma jaqueta laranja, com cabelo amarelo, uma faixa na cabeça. Oh, interessante, cara, dá pra fazer até um Chama, anime. chama Naruto. Dá pra fazer até um Fica anime bem isso aí. furtivo, né? O ninja de laranja. Eu não conheço o Naruto. Não, mas realmente, eu não sei por que eles encaixam como ninja. É, A única coisa de ninja que eles têm é a movimentação pela floresta lá. só correr com os braços para trás, é o ninja que Só, eles têm. As é, shurikens, as kunais, o resto.
Ó, Enfim. ó, passa o Naruto na tela aí, correndo com os braços pra trás. Aí, mas é um exemplo. A gente tem vários exemplos de quebra de estereótipo. Então, assim, tem quem cria anime, quem cria filme, também gosta de dar essa variada. Como eu comentei daquele filme de comédia ali, que o personagem do Mr. Bean lá, ele. Acho que eu esqueci o nome do filme agora. Se ele era espião, é o Johnny English, né? Isso, Johnny English. Ele é monge e é um agente secreto, né? Então ele treina lá no templo e tal. E é uma quebra de estereótipo. Então, os próprios filmes, os próprios animes fazem isso, tem séries e por aí vai. Como a gente vê também na série do The Boys, que os heróis são, uma grande parte não presta, né? São vilões, né? É, o cara mais poderoso lá que seria o herói, na verdade é o vilão da série. Então é uma quebra total de estereótipo e é diferente, o diferente é chamativo, então isso incentiva a criatividade. Vou fazendo mais filmes, mais animes, diferentes do que já está padronizado, como o David comentou agora, que a gente vai montando na cabeça, né, o ninja de jaqueta laranja, faixa na cabeça, que para quem conhece, você já monta o personagem, você já sabe de quem tá falando, porque é uma coisa diferente, é uma fora do que a gente tá acostumado no RPG, que é aquele o humano mago, o orc bárbaro, então a gente tem aquela linha tênue do livro, e você pegar uma estradinha pro lado ali para tentar uma coisa diferente, é muito interessante, gera possibilidade de divertido, já às vezes gera dificuldades que acabam virando aventuras, como eu comentei ali dos personagens que são, em grande maioria, magos e encontram só inimigos que são imunes à magia, então você tem que criar uma coisa diferente para poder é, transpassar aquela barreira que o mestre colocou. Então, essa quebra de estereótipo é interessante e gera essas possibilidades aí de seja aventuras e fora do RPG acabam utilizando isso em N lugares. Acho que um bom exemplo aí para o pessoal, que a gente já comentou aqui, é o desenho no Caverna do Dragão, né? Que tinha bastante disso de tirar do estereótipo, né? E O é um. 90% do time é fora do estereótipo, né? Acho que o único. Nem o Hank, não sei se. Ele era meio um ranger lá, não Eu sei se acredito que o ele Reiki, era mais, acho que era mais próximo que tinha, mas o Bob também. Se for. mas o Bob, como eu falei, era mais pela idade, meio impulsivo ali da idade, não era o burro, né? Ele era o inexperiente no caso ali, né? Mas sim, ele acabava tomando umas ações mais de bárbaro mesmo do RPG, diferente dos outros, né? Como o Presto lá, que não prestava pra magia. É, mas assim, é um bom exemplo o pessoal pensar em alguma coisa diferente. Ele é um cavaleiro, um guerreiro lá, mas ele é mais da defesa, não luta, não tá na linha de frente, está sempre com medo. Um ladino que está ali, ele se esconde porque pode ser o ladino tímido ali também, ele é mais tímido, eles têm essas habilidades de passar despercebido por causa disso, mas não faz nada contra as leis, né? Ele fica ali só nas sombras por uma característica dele mesmo, enfim. Mas tudo isso, acho que o principal também é conversar com o mestre, justificar isso no background, né? Não vai. Ele tem uma força enorme, tem um monte de coisa de um bárbaro, mas é super inteligente. Então tem que balancear, tem que ter tudo isso. Se ele tem muita inteligência ali, ele vai ter menos força, porque ele passou mais tempo estudando táticas de combate, ele era um general, não ficava na linha de frente.
Então ele tem toda uma visão tática da batalha, mas ele perde um pouco lá no combate 1 a 1. Enfim, tem que conversar com o mestre, trazer esse background, que a gente sempre bate aqui na tecla, né, de justificar isso no background, trazer uma história para o teu personagem que seja crível, né, que tu consiga acreditar nela, os outros jogadores também, né, consigam acreditar naquilo. E aí surpreenda o mestre, surpreenda os NPCs e também o mestre levar em conta isso, né, que se a maioria dos magos são inteligentes, mesmo que o teu não seja, quando ele for visto pelos outros NPCs, ele tem que ser visto como inteligente. Então, adequar isso na gameplay também, que daí os teus NPCs seguem o estereótipo, mesmo que o teu personagem ali não seja. Então, não vai do nada um NPC saber que aquele mago não tem inteligência, sendo que a maioria tem. Então ele vai ter que seguir o estereótipo. Então, cuidar dos mestres também, quando tiver um jogador jogando fora do estereótipo ali, para os teus NPCs e etc., continuarem tratando ele como aquele estereótipo, né? Porque é isso que é. A maioria dos magos vai ser assim, a maioria dos druidas vão ser totalmente da natureza, etc. Então, as outras pessoas têm que tratar eles dessa forma até conhecer eles e saber que eles são diferentes, como tu comentou do Nosferatu lá, que era Ventru na verdade. Então, até tu descobrir, tu tem que meio que tratar ele como um Nosferatu. Se achar que ele era um Nosferatu, vai tratar ele assim. A hora que tu sabe a diferença. Ainda bem que ele não tinha problema de gênero, porque a gente não ficou perguntando, a gente pensou que era Nosferatu, depois a gente descobriu, a gente não pegou e dedurou, chegou e falou, pô, o Nosferatu tá mandando a gente acha que é Nosferatu. Aí depois de umas 6 aventuras que a gente descobriu que era Ventru. Ainda bem que ele não tinha problema com esse negócio eu me identifico como tal gênero aí, não sei o que. Então, eu Como não tá o tinha. clã, né? Ele estava bem de boa com isso. Claro, quem sabe ele te processava, né? Pois é. Ainda por cima, o desgraçado era Ventru, né? Então eu tinha recursos a torto direito, porque a maioria dos recursos ainda foi a gente que deu pra ele. Aí, ó. Que era nós que era. Já tá no estereótipo, já tá achando que só porque ele é ventru ele tem recurso. E se era um ventru pobre? Ixi, cara de Nosferatu era Ventru e pobre. Ainda quebrou totalmente o Ele estereótipo. podia ser rico, né? Ele tava lá como ventru, rico. Aconteceu alguma coisa, se deformou e perdeu todo o dinheiro dele. É um ventru pobre. Praticamente o informante lá do John Wick lá, aquele que usava os pombos. Mesmo esquema, assim, ele era. Então, todo mundo achava que o cara era um feioso, o cara era um mandante lá, aventura e tal. Não sei se era. A gente acredita que era rico porque ele era aventura, né? Mas Tá no estereótipo aí, ó, não quer dizer nada, né? Podia ser que ele seja o mestre dos pombos lá igual do filme de John Wick. Então, quebra do estereótipo totalmente, né? Bom, resumindo aqui para a gente terminar, então, tentem coisas diferentes, mudem os seus personagens, as personalidades deles, façam coisas diferentes, combinem isso com seus mestres, tá? Justifiquem no background, que é muito importante ter essa justificativa. E aí pode dar os recados finais aí, vamos encerrando. Então, gente, não esquece de se inscrever aí no canal, tem o sininho também. Curte os vídeos, assiste os vídeos. A gente vai começar a montar playlist também para facilitar para vocês assistirem o que vocês mais gostam aí. Deixa um comentário também de se você já jogou com algum personagem fora do padrão ou que você gostou de alguma ideia que a gente comentou hoje. Eu gostaria de ver alguém jogando com o Goblin, Mestre das Armas aí. Mostra pra gente como é que funciona. Então, ou chama a gente aí no Discord pra criar uma mesinha de RPG. A gente joga no remoto aí. Então é isso, galera. Por hoje a gente deixa por aqui. Valeu. Falou, até mais.